Amém, graça e paz a todos. Uma alegria mais uma vez estar aqui para compartilhar mais um texto do Evangelho. Bem-vindo ao Perguntas do Coração. Graças a Deus, quero compartilhar nessa oportunidade uma palavra que está no Evangelho de Mateus, capítulo 7, a partir do versículo 24 até o versículo 27, onde o Senhor Jesus diz assim: todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, compará-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve essas minhas palavras e as não cumpre, eu o compararei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Amém. Graças a Deus. O Senhor Jesus, Ele falou de muitas maneiras sobre grandes coisas da vida, grandes situações da vida, ensinou os seus discípulos, as multidões. Quando a gente lê o Evangelho aqui no capítulo 5 de Mateus, Jesus, Ele subiu ao Monte das Oliveiras e Ele falou a respeito das bem-aventuranças, daqueles que verdadeiramente viveriam felizes na vida, que seriam pessoas que desfrutariam, digamos assim, de uma tranquilidade interior, de uma convicção maravilhosa, de uma esperança eterna. E Jesus, Ele falou muito disso. E Ele fala-nos a respeito de como deveria ser a vida daqueles que viveriam nessa esperança, nessa gloriosa esperança do reino dos céus. E Jesus ensinou muitas coisas. E aqui esses versículos que lemos, ele fala o seguinte, que todo aquele que escutava aquelas palavras que ele estava pregando e as praticasse, ele comparava esse indivíduo a alguém, a um homem prudente que edificou a sua casa sobre uma rocha, que firmou bem a sua edificação. Logicamente, Jesus está usando uma figura de um construtor de casas, de alguém que está construindo uma casa, uma edificação, para falar da construção da vida. Quando edificamos a nossa vida nos ensinamentos de Jesus, a nossa vida é uma vida que tem estabilidade. A nossa vida, ela pode sofrer tempestades, ela pode sofrer vendavais, podemos atravessar tribulações nessa vida, podemos atravessar tempestades, ventos e muita sorte de coisas que vêm contra a nossa vida. Mas quando a nossa vida está edificada em Jesus, Jesus é o fundamento da nossa existência, a gente atravessa esses momentos e sai do outro lado com alegria, com tranquilidade, com firmeza. Jesus disse que desceu a chuva sobre aquela casa e correram rios e assopraram ventos e combateram aquela casa e não caiu porque estava edificada sobre a rocha. Assim ele compara a pessoa que escuta as suas palavras e as pratica, as coloca em prática na vida. E Jesus também faz a comparação do oposto, daqueles que ouvem a palavra de Jesus e que não colocam em prática na vida, que não levam a palavra de Jesus, digamos assim, a sério no seu viver, no seu dia a dia. E Jesus diz assim que aqueles que escutavam as suas palavras e não cumpria, não praticava as suas palavras, era como um homem insensato, alguém que vivia como que desapercebidamente, com uma insensatez. Isso é uma situação de um descuido, de uma irresponsabilidade na vida. Então viver essa vida aqui, sem ter as palavras de Jesus como base da nossa existência, significa insensatez. Ele diz aqui, aquele que ouve essas minhas palavras e não as cumpre, eu compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Alguém que escolhe a areia para fundamentar a sua vida. A areia fala de a não firmeza, fala da instabilidade, de uma coisa de uma carência de firmeza, A areia é como que uma situação que ninguém pode se firmar. Ninguém consegue edificar uma casa sobre a areia. Essa casa não tem, digamos assim, resistência, não tem condição de sobreviver às tempestades, ao vento forte, à chuva, a qualquer que seja a torrente que vier sobre ela, essa casa cairá. E Jesus diz assim, e desceu a chuva, e correram rios, e sopraram ventos, e combateram aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda, foi grande a sua ruína. Então a vida, a gente quando vive a nossa vida
alicerçados em Jesus, não significa que não virão as tempestades, que não virão ventos, que não virão coisas contra a nossa vida. Viver a vida na esperança de Jesus, viver a vida edificados em Jesus, significa que essas coisas virão. Porém, a maneira como atravessaremos essas coisas que vai fazer toda a diferença. É como uma casa que está edificada sobre a rocha. Uma casa que está firmada com fundamentos firmes, edificado sobre a rocha. E não como que aquele que é edificado na areia, que representa o homem que ouve a palavra de Jesus e que não a pratica. Então, Jesus ele fala de maneira bem, usando essa figura do construtor, para falar da vida, para falar dessa coisa que a gente precisa de cada dia entender a nossa existência aqui, como está sendo edificada a nossa vida, onde está firmada a nossa esperança, onde está firmada os nossos valores, onde está firmado, digamos assim, a nossa expectativa de futuro, quem nos dá, digamos assim, o parâmetro da nossa existência, quem nos faz verdadeiramente cada dia caminhar. Se a gente creu em Jesus, se verdadeiramente entregamos a nossa vida a Jesus, Jesus é a nossa rocha eterna, onde a nossa vida está plantada, está edificada, está firmada. A nossa vida não está firmada na areia. Quando ouvimos Jesus e levamos em consideração aquilo que Ele nos diz, colocamos em prática as suas palavras, colocamos cada dia na nossa vida como algo especial, cada dia as palavras de Jesus passam a ser aquilo que é mais importante em nós. E Jesus aqui ele disse que desceu a chuva e correram rios e sopraram ventos e combateram aquela casa. Estar firmado em Jesus, estar edificado em Jesus, não garante que não venham ventos, não garante que não venham chuvas, tempestades, não, mas garante sim que a nossa vida estará firme. Ainda que atravessemos dificuldades na vida, mas estaremos bem do outro lado, estaremos firmados do outro lado. Os ventos vão surgir, as tempestades virão, os rios baterão, mas estaremos firmados com Jesus para sempre. Isso é maravilhoso. Que a nossa vida esteja assim diante do Senhor. Que nossos corações estejam firmados diante do Senhor. Ainda que venham rios, ainda que venham tempestades, ainda que assoprem os ventos, que possamos estar firmados no Senhor. Que possamos estar tranquilos, sabendo que a nossa vida pertence a Ele. Que a nossa vida, o fundamento da nossa vida está edificado nele, né? A nossa vida não está edificada em nós mesmos, a nossa vida não está edificada em coisas humanas, a nossa vida não está edificada no materialismo, naquilo que esse mundo aqui pode nos oferecer, mas a nossa vida está edificada naquilo que Jesus, pela graça de Deus, colocou como promessas em nossos corações. Que assim seja em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus seja abundante, seja maravilhosa na tua vida, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por nos acompanhar aqui no Perguntas do Coração. Divulgue para os seus amigos, para os seus contatos. Ajude-nos a falar do Evangelho, que o Evangelho possa chegar a muitas pessoas. Estamos falando do Evangelho de Jesus. Que assim seja em nome do Senhor. Amém.